Como que a educação parental pode ajudar as famílias de crianças com deficiência? Que segundo o último censo do IBGE, cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Isso equivale a 1/4 da população brasileira. É muita gente, né? Então não seria natural que todo casal, quando engravidasse, soubesse que tem uma chance de ter um filho com deficiência e se preparasse para isso? Mas por que será que isso não acontece? Por que será que essas famílias, ao receberem o diagnóstico, levam um susto tão grande, têm uma dificuldade de aceitar e entram num sofrimento? Isso acontece por causa do capacitismo. O capacitismo ele está para pessoas com deficiências como o racismo está para a pessoa negra. Ele é todo tipo de preconceito que as pessoas com deficiência sofrem. É uma crença de que as pessoas com deficiência são inferiores, incapazes, dignas de pena, são coitadinhas. O capacitismo é baseado numa lógica eugenista que espera que todo casal gere indivíduos dentro de um padrão de normalidade, um padrão de perfeição. A história da pessoa com deficiência está carregada de violência e preconceito. Quando a família recebe o diagnóstico, começa ali um processo de aceitação, que vai depender muito de família para família, de acordo com essas crenças. Elas vão ter que lidar com sentimentos difíceis, como tristeza, medo, raiva, vergonha, culpa. Essa dificuldade em aceitar, ela vem desse inconsciente coletivo que acredita que ter filhos com deficiência vai fazer sofrer. Ter filhos com deficiência é ruim. É como se nós, pais, recebêssemos ali uma sentença de que a nossa vida não vai ser boa a partir dali. Mas a gente precisa lembrar que a deficiência ela não define a pessoa. Ela é uma das características dela. A minha filha, ela tem a pele branca, ela tem os cabelos longos, ela tem os olhos claros, ela é baixinha, ela gosta de música e tem uma deficiência. O convite que eu faço hoje é que a gente possa, nós, pais, educadores parentais, professores, cuidadores, que a gente possa enxergar essas crianças além do diagnóstico, com novas lentes que a disciplina positiva nos propõe, que a gente possa ter um olhar integral, que enxergue a pessoa e não o diagnóstico. O diagnóstico ele é importante, ele nos dá uma ideia geral, ele dá um norte para que nós, famílias, educadores, professores, terapeutas, que a gente possa entender alguns comportamentos daquela criança. Mas cada criança dentro de um mesmo diagnóstico, ela tem um temperamento diferente, ela tem gostos diferentes, ela é influenciada pelo meio que ela vive. Então, dentro de um mesmo diagnóstico, síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, cada criança é única e vai ter um desenvolvimento único. Na maioria dos casos, essas crianças vão precisar de uma equipe multidisciplinar. É fisioterapia, terapia ocupacional, é fonoaudiólogo, é psicólogo, é pedagoga, é médico, é exame, é cirurgia. E essa família, ela não vai ter tempo, muitas das vezes, de pensar na relação parental. O que o seu filho gosta de fazer? Quais são os pontos fortes dele? O que ele é bom? O que ele precisa aprender? Como que você pode adaptar para que ele consiga ser o mais independente possível? São essas perguntas que a gente precisa fazer para esses pais. Levá-los a pensar além do diagnóstico. Eu não posso mudar o diagnóstico da minha filha. Eu não posso consertar o gene defeituoso que ela tem. Eu não posso curar o autismo. Mas a gente pode fazer com que essas crianças e adolescentes se sintam felizes, se sintam amados, escutados, ouvidos, respeitados por serem quem são. A disciplina positiva, ela é baseada na teoria de Adler, que acredita que todas as pessoas, elas agem buscando um senso de aceitação e importância. É um modelo de educação baseado no respeito mútuo, que utiliza firmeza com gentileza e que traz mais significado para as relações, traz mais leveza, que potencializa a comunicação entre pais e filhos, entre alunos e professores. A família atípica, ela vai enfrentar uma série de desafios, como por exemplo,
a dificuldade financeira de ter que arcar com um tratamento que muitas das vezes é caro, ou um plano de saúde que não libera alguma terapia, algum exame. Essas famílias vão enfrentar o desafio de encontrar uma escola que aceite a matrícula do seu filho, ao saber que ele tem uma deficiência. E depois de aceitar, que inclua, que promova a verdadeira inclusão. Esses pais, eles vão enfrentar a falta de tempo de cuidar de si, já que essas crianças demandam cuidados extras. Essas famílias, elas vão encontrar também barreiras físicas, como uma falta de uma rampa, como uma árvore ou um poste no meio da calçada. Vão encontrar barreiras comunicacionais. Então, uma falta de legenda num vídeo, uma falta de audiodescrição numa imagem, ausência de intérprete de Libras nas escolas ou nos locais, a dificuldade de encontrar impressoras que imprimam em braille, que são muito caras, crianças que precisam de comunicação alternativa. Tem também as barreiras atitudinais, que é o preconceito, que é o capacitismo que eu já falei. Essas famílias, elas vão encontrar também uma dificuldade com a rede de apoio. Existe um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E quando essa criança tem algum tipo de deficiência, normalmente essa aldeia se desfaz. Familiares, amigos se afastam por medo de sofrer, por medo de não saber lidar, por medo do desconhecido, acabam se afastando. E essa família se vê sozinha, sem apoio. O índice de abandono das mulheres pelos seus companheiros quando descobrem que o seu filho tem alguma doença rara é de 78%. Muitas mães atípicas são mães solo. Se veem sozinhas, tendo que cuidar dessa criança, prover financeiramente, cuidar emocionalmente, tomar decisões do seu tratamento. Muitas dessas mães atípicas, elas vão ter que acabar abrindo mão do seu emprego, da sua carreira, porque não conseguem conciliar um emprego formal com as demandas dessa criança. Internações, cirurgias, terapias. Isso é uma realidade. Existem diversos estudos mostrando que o estresse parental nas famílias que têm crianças dentro do transtorno do espectro autista é muito alto. Cuidadores de crianças com deficiência têm um nível maior de depressão e pior saúde mental, ficando mais suscetível a entrar num estado de burnout parental. Então, cabe a nós, educadores parentais, escutar essas famílias, enxergar qual é a dor delas, apoiá-las, acolher, oferecer ferramentas e estratégias que aliviem o peso, mostrar soluções para essas famílias, encorajá-las, já que elas são tão desencorajadas por essa sociedade excludente. A gente pode mostrar para essas famílias que existem competências parentais, ferramentas que podem trabalhar a relação e trazer mais leveza, mais significado e mais alegria. Muitas mães atípicas que chegam até mim para fazer orientação parental estão completamente esquecidas de quem elas são, do que elas gostam, de quem elas eram antes de ser mãe. Elas estão tão focadas no cuidado da criança que elas esquecem de se cuidar. Daí a importância de trabalhar o autocuidado, de achar soluções com essas mães e mostrar para elas que elas podem construir uma rede de apoio, seja com o vizinho, seja com a equipe que cuida dessa criança, seja com amigos, que elas podem e devem pedir ajuda, que não é feio, não é sinal de fraqueza. Apesar delas serem chamadas de guerreiras, e aqui eu me incluo, né, muitas pessoas nos chamam de guerreiras por ter um filho com deficiência. Isso vem como um peso, porque uma guerreira não pode falhar, não pode pedir ajuda, ela tem que estar sempre forte, ela tem que estar sempre pronta, e isso não é verdade. É muito importante participar de rodas de conversas e ouvir outras mães, porque assim a gente não se sente sozinha. A gente fala, caramba, tem outras mães que passam por isso. Olha, aquela mãe fez assim, então eu também posso fazer, eu posso tentar. Então é muito importante, a internet hoje nos permite isso, né? A gente está longe, mas pode estar perto, no sentido
de estar dentro da própria casa, com o filho, mas estar participando de um grupo desse de mães. É um desafio grande também a gente perceber quando a criança está agindo com um comportamento que é considerado inocente. O comportamento inocente dentro da disciplina positiva é aquele comportamento que ele é relacionado ao diagnóstico, à deficiência ou à doença da criança. Por exemplo, alguns barulhos incomuns que os autistas fazem, um atraso de fala, uma dificuldade motora, uma dificuldade de comunicar. Tudo isso são comportamentos inocentes. Para esses comportamentos, a gente pode oferecer terapias e ensinar habilidades. Aí entra a terapia ocupacional, a fonoaudióloga, a fisioterapia. Mas nas crianças com deficiência também existem os comportamentos de objetivos equivocados, que são aqueles que a criança se comporta para chamar a atenção dos adultos de referência, dos pais, dos cuidadores, dos professores. E ele é baseado numa crença equivocada. Para esses comportamentos, que são comuns a todas as crianças com ou sem deficiência, a gente precisa entender qual é a crença que está fazendo aquela criança agir daquela maneira, qual é a necessidade dela que não está sendo atendida, e oferecer ferramentas. E todas as ferramentas da disciplina positiva, elas podem ser adaptadas para crianças com deficiência. O que vai mudar é a maneira de entrega, de acordo com a limitação de cada criança. Aqui nesse livro verde, da disciplina positiva para crianças com deficiência, escrito por Steven Foster, Johnny Nelson, Arlene e Rafael, ele traz aqui no final, no apêndice, adaptações para as ferramentas, adaptações de comunicação, e traz muitos exemplos na prática de como usar as ferramentas com as crianças com deficiência. É importante dizer que a empatia, ela é a chavinha que faz com que todas essas ferramentas funcionem. E a empatia, ela não é se colocar no lugar do outro, não, porque é impossível me colocar, por exemplo, no lugar da minha filha. Eu não sei o que é estar num corpo com deficiência. Eu não sei o que é ter dificuldade de andar, eu não sei o que é as coisas caírem da minha mão. Mas eu posso me colocar num lugar de escuta, num lugar de interesse, de aprendizado, de aprender com ela, aprender juntas, achar soluções juntas, focar nas soluções. Esse é um lugar de empatia, que gera conexão e que faz com que todas as ferramentas funcionem, porque a criança, mesmo que ela não fale, ela sente a nossa energia, ela sente o nosso apoio energético, ela sente quando a gente realmente está interessado em fazer aquilo dar certo, em entender o que ela está sentindo, em acolher, em ajudar. Outra coisa importante para trabalhar com as famílias atípicas é a inteligência emocional. Nomear os sentimentos, entender o que estão sentindo, entender que as emoções, não existem emoções boas ou ruins. As emoções, elas vêm e a gente não controla. O que a gente controla é o comportamento diante daquela emoção. E isso é inteligência emocional. É a gente saber se autorregular, ter o autocontrole, tomar consciência dos comportamentos que a gente tem, que a gente gostaria de mudar, tomar consciência de quais comportamentos a gente gostaria de ter e agir em direção a eles. Treinar e mudar o nosso comportamento. Ensinar para essas mães a pausa positiva. Elas podem e devem dar um tempo, pedir uma pausa, revezar com alguém se essa for uma opção, e fazer uma caminhada e tomar um banho, e aguar uma planta, dançar, ouvir uma música, para depois voltar e continuar o cuidado com aquela criança ou resolver algum conflito. A escuta ativa também é muito importante. E se essas mães não tiverem uma rede de apoio, não tiver quem a escute, a gente pode ensinar para elas a escrever um diário, por exemplo. No diário, ela vai escrever as suas emoções, os seus sentimentos, ela vai colocar para fora o que está angustiando, o que está trazendo medo, ou alegria, gratidão, e ali ela vai se sentir mais leve. É muito comum nas crianças com deficiência aparecer a crença da inadequação assumida. Aquela crença de que não sou capaz, sou inadequado, não vou conseguir. E o que a gente pode fazer diante de uma criança que tem essa crença? A gente pode encorajá-la, a gente pode dividir as tarefas em pequenos passos, a gente pode ensinar, investir tempo em treinamento. Não fazer por ela, mas mostrar como ela pode fazer.
criar adaptações para que ela consiga fazer sozinha. A gente deve reconhecer o esforço da criança e não somente o resultado positivo. Mostrar para elas que erros fazem parte do aprendizado. Focar nos pontos fortes dela. Confiar nas habilidades. A Luísa, minha filha, por exemplo, eu sempre vi nela uma ótima comunicadora. A Luísa, desde os 2 aninhos, que ela fala muito bem. Ela não tinha habilidades motoras. Enquanto todas as crianças estavam no parquinho, subindo, correndo, pulando, brincando no escorregador, no pula-pula, ela estava sentada perto de mim, paradinha, porque ela não conseguia, ela não tinha habilidade motora. E eu sempre conversando muito com ela. Ela foi filha única 6 anos e eu conversava muito com ela e ela escutava muitas conversas dos adultos e com isso ela foi desenvolvendo a fala. Ela foi tendo uma maturidade maior do que as crianças da idade dela. E hoje, com 18 anos, a Luísa, ela dá palestras, ela é uma influenciadora digital, ela tem ganhado dinheiro já, o seu próprio dinheiro, feito a sua carreira com a sua voz, que é o seu ponto forte. É sobre isso, encontrar os pontos fortes, estimular, criar oportunidades de sucesso para essas crianças, criar oportunidades para que essas crianças se sintam bem-sucedidas. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de uma dança que eu participei inclusiva com 10 alunos da PAI. Eram alunos adultos com deficiência intelectual. E dentro dessa turma de 10 alunos tinha uma moça, ela não enxergava direito, ela não ouvia direito. O professor dava um comando na hora de ensaiar a coreografia para ir para frente e ela ia para trás. Dava um comando de rodar e ela ficava parada olhando para cima. Mas aquele professor que faz a inclusão na dança acontecer, ele jamais desistiu dela. Eu acompanhei os ensaios durante meses e eu vi aquele professor focado em achar soluções. O que ele fez? Ao invés de fazer a dança como ele havia pensado, cada um dançando sozinho, ele colocou as pessoas para dançar em duplas. E ele pegou o melhor aluno, que tinha mais facilidade de aprender a coreografia, e colocou para dançar com essa menina que tinha mais dificuldade. E esse garoto, ele puxava, ele comandava, ele direcionava para que ela conseguisse dançar. E ela dançou no teatro, ela foi aplaudida. E eu vi a autoestima dela melhorando. Eu vi ela melhorando a fala, eu vi ela olhando nos olhos. Eu vi ela querendo dançar uma próxima vez. Eu me emociono de falar porque tem vários casos. Casos de familiares que não desistiram dos seus filhos. Eu conheço vários. Eu conheço a Ana Clara, por exemplo, que quando teve o diagnóstico de AME, o médico deu 2 anos de vida para ela. E hoje ela está com 21 anos, formou em jornalismo, apresentou o TCC semana passada. E é uma alegria muito grande ver que essas crianças, elas são capazes de superar esses prognósticos difíceis quando tem uma família que apoia, que acredita, que incentiva, que encoraja. Uma família ou professores também, né? Porque os professores também têm um papel fundamental na vida dessas crianças. Então, envolvê-los em tarefas úteis, criar situações para que eles se sintam importantes e capazes. O que essa criança é capaz de fazer? O foco deve estar aqui, nas potencialidades, e não no que ela tem dificuldade. O que ela tem dificuldade, a gente vai oferecer apoio, adaptação, terapia. Mas o que ela é boa? O que ela gosta? Vai por aí, explora isso. Nos meus atendimentos, eu recebo muitos pais que, por medo de perder essa criança, por todo o aperto que eles já passaram, acabam super protegendo demais, mimando essa criança, fazendo muito mais por ela do que ela realmente necessita. E aí é um exercício, um desafio muito grande. Equilibrar essa balança de oferecer apoio, adaptações, ajudar a criança no que ela não consegue, entendendo a sua deficiência, as limitações que isso envolve, mas também permitindo que ela tente, que ela erre, que ela solucione os problemas que surgem para ela. Eu sei que é tentador fazer pelas crianças. É mais rápido, é mais fácil, a chance de dar certo é maior quando a gente faz, né? No dia a dia, na correria, no piloto automático, a gente acaba fazendo. Mas é preciso tomar consciência de que para desenvolver os músculos da capacidade, eles precisam ser utilizados. Eu gosto muito do exemplo da lagarta que vira borboleta.
A lagarta, ela passa um tempo ali fechada naquele casulo e ela faz um esforço muito grande para furar aquele casulo, né? E se a gente pegar uma tesoura e cortar o casulo da lagarta para ajudá-la, entre aspas, a sair mais fácil, ela não vai conseguir voar e se transformar numa linda borboleta. Assim são com os nossos filhos. A gente precisa permitir que eles passem por alguns desafios, alguns problemas, para que eles desenvolvam a capacidade de superá-los. A gente precisa acreditar no potencial dessas crianças, de que elas são capazes sim de aprender do jeito delas, no tempo delas. A gente precisa lembrar que os pais são os especialistas nos seus próprios filhos. São eles que passam a maior parte do tempo da vida com essas crianças, os pais e os cuidadores. E a gente precisa ouvi-los, ajudá-los a achar soluções, adaptações, o que cada criança precisa para aprender, para se desenvolver no seu potencial máximo. O convite hoje que eu quero deixar aqui para vocês é que não deixem que a deficiência atrapalhe a visão de vocês de enxergar quem essas crianças realmente são. Eu quero que vocês não se esqueçam que a empatia e o afeto são ferramentas potentes de transformação. E que esse papo aqui não é sobre ser a mãe, o pai ou a professora perfeita, e sim sobre uma melhoria contínua. Para fechar, eu trouxe aqui a dica de 2 livros que são muito bons e eu recomendo. Um é esse que eu já falei, Disciplina Positiva para Criança com Deficiência, e o outro é O Longe da Árvore. É um livro pequenininho, só que não, é um livro enorme, mas que traz aqui exemplos e histórias de várias famílias que tiveram filhos que nasceram longe da árvore, filhos diferentes, filhos que provocaram desconforto, mas muito aprendizado. Espero que vocês tenham gostado e quem quiser saber mais sobre esse assunto, quem quiser trocar experiências, me procura lá no meu Instagram, @monicapitanga, que vai ser muito bom conhecer vocês e trocar com vocês. Obrigada e até a próxima!